Ei, Bionerds, beleza? Professor Vinícius chegando, passando agora para a gente começar mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre bioquímica, mais precisamente água e sais minerais. Puxa a vinheta. E dentro da bioquímica, que é justamente a área da biologia que vai estudar os componentes químicos com a finalidade biológica, principalmente energética. Massa? E a primeira parte desta aula é justamente falar sobre água. Gente, a água nada mais, nada menos é do que a substância inorgânica mais essencial da vida do ser vivo. Eu não digo nem só do ser humano, pois a grande maioria dos seres vivos depende de água. E nós não somos diferentes, certo? Nós precisamos de água, principalmente porque nós não produzimos. Ou seja, nós precisamos constantemente estar ingerindo água. Existem pessoas que, por sinal, são até uns camelinhos, né? Estou aqui, ó, vendo vocês daqui, certo? Aquelas pessoas que não gostam de beber água. É muito importante, pois, além de ter vários componentes importantes que vamos citar muito em breve, é o item, ou seja, o item mais importante dentro da substância. Então, galera, para nós, seres vivos, a água é considerada uma biomolécula. Por quê? Ela é uma substância inorgânica essencial para a vida. E justamente, como eu disse lá atrás, como nós não produzimos, infelizmente, nós precisamos repor o que nós perdemos, pois nós suamos, tipo agora, né, neste momento, nós precisamos repor a água que perdemos, tá certo? E por que precisamos repor a água que perdemos? É meio óbvio até. Nosso corpo, a grande maioria dele é formada por água, certo? Desde o nascimento, aliás, desde a barriga da mãe até a morte da pessoa, a morte do ser humano, certo? Só que, à medida que a idade vai avançando, a quantidade de água diminui. É por isso que a pele fica toda enrugada, certo? E lógico que nós precisamos de água também externamente, ou seja, precisamos de banho. Nós não somos mais nem homens nem mulheres das cavernas. Nós precisamos tomar um banho. O meu está em dia, não sei o de vocês, tá certo? Então fica aí o registro importantíssimo da água como um item essencial para a manutenção da vida. Para vocês terem uma ideia, é necessário em um planeta, para que se tenha vida, tem que ter água, tá certo? Para nós termos uma noção da importância que a água tem. Se as plantas não utilizassem a água no seu processo de fotossíntese, que é quando a planta ela produz o seu próprio alimento através da luz, ela precisa muito de água e, claro, de outros componentes, certo? Se isso não acontece, se a água não entra em contato com a planta, então nós também deixamos de ter o tão precioso oxigênio que tanto necessitamos. Gostaram do ninja? Yeah! É isso aí. Então fica aí o registro para vocês. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades e características da água, certo? Desculpa aí a falha técnica. Agora
Então, a primeira propriedade importante, tá certo? É que a água seja insípida. Isso a gente aprende lá quando a gente é pequenininho, né? A água ser insípida quer dizer que ela é sem o que? Sabor. Sim, certo? Ela ser incolor, ou seja, não ter cor, certo? E inodora, ou inodor, que quer dizer que não pode ter cheiro, certo? A água boa para consumo não pode ter nenhum desses três, tá certo? E quais são as características que a água tem, bioquimicamente falando? Então, a água, ela tem como primeira característica ser o que a gente chama de solvente universal. O que isso quer dizer? Que a água, ela dissolve a grande maioria das substâncias presentes no planeta, certo? Por isso que ela é chamada de solvente universal. Segunda característica, a água funciona como transporte de substâncias. A água vai transportar as substâncias dentro do nosso corpo, certo? Terceiro ponto, funciona como um metabolismo ou regulador térmico. A água é um fator determinante para regular a sua temperatura. Sim, por quê? Se a água não regula a tua temperatura, como vai o teu organismo se manter na temperatura natural que uma pessoa tem, que é em torno de 36,5 graus a 37 no máximo, certo? Então vai acontecer da seguinte forma: a pessoa está num ambiente muito quente, então ela tende a suar justamente para equilibrar a temperatura externa com a interna do seu corpo. E se estiver num ambiente muito frio, congelante, a mesma coisa. Mas é claro que o ambiente vai ser muito mais favorável do que o seu. Beleza? Quarta característica, que na verdade é um lembrete. Vocês já beberam água hoje? Se não, bebam água. Um bem muito precioso para nós, certo? Então fica aí a dica do professor Vinícius. Agora, voltando a falar sério, né? A quarta característica referente à água é em relação à sua tensão superficial, certo? O que isso quer dizer? Tensão superficial. Você já brincou de pular na piscina de barriga? Só de lembrar dói, né? Mas por que que você sentiu dor e ficou toda vermelha justamente a região da barriga que é onde bate primeiro? A explicação está justamente na tensão superficial. Por quê? O que é que a tensão superficial ela faz no corpo, no caso na água, né? Sabe? Não sei se vocês já viram uma imagem, certo? Tá aqui, ó. Um mosquitinho em cima da água. Esse mosquito, ele tem uma habilidade, né? Na verdade não é nem ele que tem habilidade, mas a água, ele é tão leve comparado à água, ele tem uma densidade, uma massa menor do que a da água. Então ele fica por cima da água, porque é como se a água tivesse uma película muito fina. Mas se ela não estiver em movimento, por exemplo, a água de uma piscina, né? Ou água de rio, que os movimentos são mais lentos comparado às águas oceânicas, então ela tende a viajar
em menor quantidade. Então, ela provoca essa tensão superficial, certo? Por isso que quando você cai assim, justamente assim, dói e machuca tanto, tá? O quinto e último ponto a última característica é referente às características celulares, certo? A água ajuda na respiração celular e na fotossíntese, como eu falei anteriormente, beleza? Agora vamos falar sobre os sais minerais, certo? Sais minerais também são substâncias inorgânicas e, desta forma, também são adquiridas através de uma ingestão de alimentos de forma balanceada, certo? Justamente os sais minerais foi adotado este nome, pois vem de materiais e alimentos de origem mineral, os minérios em sua grande maioria, certo? Então, agora vamos falar sobre os tipos de alimentos que possuem sais minerais e quais são as características de cada sal mineral citado aqui neste momento, beleza? O mineral que podemos falar é o cálcio, certo? E como é que a gente consegue adquirir o cálcio através da alimentação? Alguém sabe? Se souber, eu não vou ouvir, até porque eu estou do outro lado da telinha, certo? Mas o cálcio, ele é adquirido através da ingestão de alimentos que contenham leite, principalmente, alguns alimentos que contenham carne, certo? E alguns vegetais. Tranquilo? E qual é a finalidade do cálcio? A finalidade do cálcio é fortalecer ossos e dentes, principalmente, tá? Até porque os dentes também têm ossos, certo? Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando envelhecendo, a quantidade de cálcio é reduzida e por isso nós precisamos repor esse sal mineral que vai se esgotando à medida que os ossos vão enfraquecendo. Por isso que existem complementos, existem suplementos alimentares à base de cálcio para fortalecer os ossos. Outra fonte de alimento que contém o cálcio é a gema do ovo, certo? A gema do ovo, você sabe qual é a parte da gema do ovo, né? Essa aqui, ó. Certo? Caso alguém ainda se confunda o que é a gema, o que é a clara, mas a parte mais importante para ter fonte de cálcio é justamente a gema do ovo, beleza? O nosso próximo representante dos sais minerais é o fósforo. E não é o fósforo aquele que a gente usa para acender os fogões, certo? Não. O fósforo também é um sal mineral, certo? E eles têm uma função de complemento do cálcio na formação dos ossos e dos dentes, mas eles também têm uma importância muito grande no desenvolvimento e na formação dos ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Nosso DNA, tá certo? Ele forma uma estrutura fosfolipídica, certo? Vai falar sobre lipídio mais para frente, tá? Então o fósforo ele tem uma importância muito grande. E quais são as fontes de alimentos que contêm o fósforo? O primeiro é o pão, tá certo? O pão francês normal, tá? Que a gente come tranquilamente. O leite também, já que ele também ajuda na produção e na rigidez dos ossos e dentes, tá certo? As carnes e o ovo, não necessariamente gema e claro. Como o ovo todo que
tá tudo certo. Um outro sal mineral muito importante para o corpo humano é o potássio. Potássio. Gente, uma pessoa que faz uma atividade esportiva de longa duração, por exemplo, uma partida de tênis que pode durar 2, 3 horas ou até mais, dependendo do atleta, dos atletas no caso, eles precisam repor de forma rápida, de uma maneira que eles não venham a sentir câimbras, certo? E o alimento mais rápido e fácil de ingerir é a banana, certo? A banana é um dos sais minerais, um dos alimentos, na verdade, que tem o potássio como fonte de sal mineral, de forma rápida. Por quê? Ajuda no processo de contração muscular, de uma forma que não gere cãibra, além de ajudar na regulação dos batimentos cardíacos, certo? Assim como alguns tipos de cereais também ajudam na propagação do potássio dentro do organismo, tá? Um outro exemplo de sal mineral muito importante no corpo humano é o sódio, certo? Também já tenho ouvido falar no bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, né? Mas a gente fala somente do sódio, tá certo? Onde é que a gente consegue localizar? O sal de cozinha, que a gente usa para temperar o alimento, certo? E também na maioria dos queijos, né? A maioria dos queijos também tem sódio, tá? Esses alimentos ajudam na regulação de líquidos corporais, certo? Por exemplo, se uma pessoa tende a reter líquido com mais facilidade, pode ser porque o sódio que está pode estar retendo em maior quantidade e por isso a pessoa pode ficar um pouco mais inchada, tá certo? Por conta disso. Se estiver produzindo legal, é porque o corpo está absorvendo o sódio que está presente no teu organismo, certo? Lembrando que você não tem o sódio, você adquire o sódio através da alimentação, como todos os outros elementos que foram citados aqui. E por fim, falar do último sal mineral do vídeo, tá certo? Tem muitos outros sais minerais, tá certo? Eu vou colocar no link da descrição do vídeo, tá certo? Uma lista com todos os sais minerais que estão presentes, tá certo? E todos na forma que são ingeridos, que tipo de alimentos são e quais são os seus benefícios, tá certo? Mas estou citando aqueles que são mais conhecidos e aqueles que têm uma maior facilidade da gente conseguir, tá certo? E por último, porém não menos importante, está o ferro. Ferro. Gente, por um acaso, alguma vez você já mordeu a língua? Eita, já vi a careta de longe. Sim, sangra, né? Quando você sente o gosto do sangue, por mais que você não queira, mas você sente. Você sente o gosto de quê? Gente, você sente o gosto de ferro, tá? O ferro que está presente no teu sangue, tá? Por quê? O ferro, ele ajuda no transporte da hemoglobina. A hemoglobina é uma substância que está presente no teu sangue e que vai transportar o oxigênio via corrente sanguínea, tá certo? É assim que o sangue circula por todo o teu corpo, através do transporte de oxigênio, tá? Então, quando você dá aquela mordida e você sente o gosto do sangue, você sente o gosto estranho, é o gosto do ferro, tá? O ferro no nosso organismo, tá? Tem esse, podemos dizer, esse sabor. Nada agradável, mas também não é uma coisa de outro mundo, tá certo? Quais são as fontes de alimento
que conseguimos ingerir para obter o ferro. O primeiro de todos é o feijão, certo? O segundo, porém, já citamos em outras fontes de sal mineral, mas a gema do ovo, certo? E beterraba. Algumas pessoas já olharam até com cara feia para mim, né? Eu também não gosto muito de beterraba não, tá? Fica entre nós. Justamente. Por quê? Esses alimentos, eles têm uma facilidade maior a ter o ferro que tanto necessitamos. Beleza? É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Indiquem para seus amigos para que possam também estudar e conhecer o canal. Se inscrevam e ativem o sininho aqui, ó, para ter mais notificações, receber novos vídeos e dar aquela força para a gente ainda continuar cada dia mais produzindo vídeos com mais conteúdo e com melhor qualidade. Beleza? Valeu, gente! Fui!